E tem muita empresa fechando no país. Os pedidos de falência registraram alta de 36% no acumulado de janeiro e fevereiro deste ano. A comparação é com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Boa Vista SCPC. Em fevereiro, o número de pedidos de falências aumentou 30,5% na comparação mensal e 76,3% em comparação a fevereiro de 2015. E não para por aí. Os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas nos 2 meses também seguiram em alta, com índices que chegam a mais de 200%. Será que a inflação está mesmo em queda ou é só uma situação momentânea? Este é o assunto de hoje do quadro Falando Economês, aqui no TJ Goiás. Dados do IBGE confirmam o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, perdeu força em fevereiro e ficou em 0,9%, o que acabou animando o Banco Central, que garantiu ser um sinal claro de que agora chegou a hora de frear a inflação, que ultrapassou os 10% em 2015. As metas do governo são otimistas e espera fechar o ano abaixo do teto de 6,5%, levando o índice para a meta central de 4,5% em 2017. Entretanto, o mercado financeiro não acredita que isso será possível. Para este ano, a previsão dos economistas é de um IPCA de 7,43%, estourando novamente a meta de inflação. E para 2017, a estimativa do mercado é de 6%, no limite autorizado pelo Conselho Monetário Nacional. Mas será quem estaria certo, o mercado ou o Banco Central? Bom, o economista Danilo Orcida vai explicar para a gente o que está acontecendo. Danilo, boa tarde, tudo bem? Boa Quem tarde. está certo, o mercado ou o Banco Central? Como é que fica e como é que a gente fica nessa situação? Então, boa tarde ao pessoal de casa. O cenário de inflação, acho que o primeiro momento tem que esclarecer o que é inflação. Inflação é o ato de inflar, é o aumento generalizado do preço dos produtos. E o governo, através de um indicador, ele acaba monitorando esse índice, né? Através de um índice, ele monitora essa variação dessa cesta de produtos. Então, mês a mês é lançado um indicador que mensura aí a variação de preços de uma cesta diversa de produtos e serviços. Esse mês, em relação, especificamente, de fevereiro, a gente teve uma quedinha, né? Justo. Isso dá para ter um alívio ou não? A gente tem que pensar bem que foi só o mês de fevereiro. É importante perceber que essa informação de que houve queda é uma comparação com o mês anterior. Fevereiro comparado com o mês de janeiro, né? Nós não temos ainda os dados fechados do mês de março. Agora, o que é preciso observar é o cenário como um todo. É um aspecto macro da situação. Se nós observarmos a meta da inflação de 2015, a meta estabelecida pelo governo federal, específico pelo Banco Central, era de 4,5%. Nós encerramos o ano com 10,60%, muito acima nós extrapolamos a meta da inflação. Se compararmos esse índice, esse indicador da inflação com o salário mínimo, ou melhor, com o reajuste do salário mínimo, aí nós percebemos a corrosão do poder de compra do cidadão. O salário mínimo em 2015 saltou de 724 para 788. Olha aí. Ou seja, um reajuste de 8,8%. Ora, o salário mínimo foi reajustado em 8,8%. A inflação fechou em 10,60%. Então, eu acredito que há uma sinalização de que há uma estabilização do índice, sim. Fevereiro está sinalizando isso, mas eu acredito que a situação precisa ser analisada de uma forma ampla, né? Não apenas considerando a variação mês a mês, de janeiro a fevereiro. Pode ser só sazonal? Por exemplo, uma das quedas foi em relação aos alimentos, né? A gente está aí no período chuvoso aqui para o estado de Goiás, fica um pouco mais tranquilo isso aí. Outra situação também foi o preço da energia elétrica, que teve uma queda por causa da bandeira tarifária. Esses 2 itens foram importantes. A gente pode não ter isso aí lá na frente, né? Não, com certeza. Em contrapartida, como eu disse, é um indicador que mensura a variação de preços e serviços. É considerado 9 grupos aí. Então, setor de alimentação, vestuário, nós temos aí o setor de transporte, combustível, por exemplo, houve um aumento significativo, né, na composição aí, na variação de preço.
Nós tivemos um aumento significativo e que representou um aumento. Agora, em contrapartida, houve essa compensação em relação a outros serviços e produtos que tiveram uma redução. O setor de calçadista, por exemplo, variação do preço dos vestuários, houve uma queda significativa, o que acabou sopesando aí, compensando a variação de outros aumentos. Danilo, a gente tem visto aí, é frequente, a gente vai ao supermercado e vê essa situação, supermercado vazio. Chega a assustar, né? Você fala assim, gente, o que está acontecendo, né? E claro, é o corte. Os comerciantes, muitos estão diminuindo esse preço. Isso pode, de repente, começar a reverter? Olha, o que deve levar a isso? A gente fica assustado. Eu acredito que é uma situação curiosa, até nesse cenário de Páscoa. Não. A indústria do chocolate diminuiu o tamanho do ovo, né? Mas é importante esclarecer que essa informação precisa estar registrada na embalagem, porque isso aí, senão entra numa condição até de afronta ao direito do consumidor, né? É fato que para manter preço, alguns setores, principalmente o setor industrial, está reduzindo quantidade. Então, a embalagem de um sabão em pó, que até então era 1 quilo, agora 900 gramas. O litro de óleo já deixou de ser 1 litro. É incrível então, isso, 1 litro de óleo não é mais 1 litro. Mas essa é uma estratégia, uma tentativa de manter preço, né? Porque muitas vezes o consumidor tem aquela fidelidade com a marca, e na tentativa de não perder o volume de vendas, as empresas têm adotado algumas estratégias. É uma estratégia interessante? Sim, mas repito, desde que isso esteja registrado na embalagem, para não afrontar aí o direito do consumidor de acesso a essa informação. A gente teve aí no fim da manhã, agora há pouco, o dólar tendo uma elevação. Mais uma vez, isso aí deve continuar nas próximas semanas? Nós estamos diante de um cenário de incertezas políticas, né? De incerteza política que reflete aí de uma forma direta dentro do cenário econômico. O mercado do dólar, a questão do dólar, o que eu acho importante dizer sobre esse assunto, e contextualizando com a inflação, o dólar ele tem um impacto direto dentro do setor industrial. Por exemplo, o setor de medicamentos tem os seus insumos, na sua boa parte, adquiridos importados, ou seja, adquiridos, indexados em dólar. Então, o aumento e a disparada do dólar reflete um aumento de custo para o setor farmacêutico, o que representa um aumento do preço dos medicamentos. Isso repasse é praticamente imediato. E o aumento do valor dos medicamentos reflete no indicador da inflação. Então, eu acredito que esse cenário, é importante esclarecer esse ponto. Danilo, muito obrigada. Olha, eu ainda espero que o Danilo venha aqui para falar um monte de coisa boa e que essa inflação caiu e que o dólar está regular. Mas eu sou otimista. Eu acredito que o Brasil, eu sempre digo que o Brasil está no rol das 10 maiores economias do mundo. Nós somos um país com um potencial enorme. O que falta é condução política e condução da coisa pública. Vamos ver se isso acontece ainda esse ano. Danilo, muito obrigada. E venha mais. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal de casa. Eu conversei agora com Danilo Orcida, ele que é economista.